Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vamos estar continuando aí com os resumos da Light Novel do Tensura, do volume 20, dessa vez a parte 10 e do canal Só para Animes. Então vamos continuar nessa obra de arte que tá tendo aí, que tá muito foda essa Light Novel, esse volume 20. Nossa, nós já tá até na parte 10 já, cara. Eu pensei que não seria tão grande assim não, cara. E é realmente bem grande esse resumo do volume 20. Então, mas ainda assim, quanto mais melhor, né? Porque daí assim demora mais pra acabar. Porque até chegar o próximo volume a gente vai ficar no desespero. Então, bora lá, vamos ver como que tá essa continuação aqui. Porque no último terminou numa parte muito boa, cara. Então, bora lá. E aí, pessoal, hoje eu tô voltando com mais uma parte do resumo do volume 20 da Light Novel de Tensei Chitara Slime. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes. Lois avistou o gigante de 4 braços enlouquecidos. Ele era o Bazara, e como Lois disse, havia vários outros homens fortes em várias partes do campo de batalha. Então, seguindo Lois, os Cavaleiros Sangrentos e os 7 nobres correram para enfrentá-los. Assim, o campo de batalha tornou-se mais caótico. Os olhos de Fen encontraram a Dalma, que estava comandando nas costas do dragão Wendt. Fen correu a uma velocidade tremenda e aproximou-se de Adalma com tanta força que ele ignorou a presença de qualquer um que esteja em seu caminho. Adalma percebeu a aproximação de Fen e tentou lidar com ele. O Gleipnir amarrou o dragão Wendt, sem se importar com o espaço. As correntes eram de um grau místico que selaria até os deuses, e não havia como Wendt escapar. Ela foi jogada no chão, incapaz de se mover. Então Adalma escapou o mais rápido que pôde, mas Fen não perdeu. Ele então deu um golpe em Adalma. Foi um golpe de tamanha violência absoluta que lhe tirou não só a vontade de se rebelar, mas também a vontade de viver. Adalma experimentou em primeira mão e, em um instante, Fen assumiu o controle do campo de batalha. Enquanto isso, Última começou a se mover. Antes da batalha começar, Última teve um encontro secreto sozinha com Ruminas. Ruminas havia planejado todas as maneiras possíveis de vencer a guerra. Ela queria derrotar Dagruel, mesmo usando um segredo absoluto, mas bem guardado. Logo, Última foi em direção a Fen. Ela então zombou dele e, após dizerem seus nomes, a batalha dos dois iniciaram. Xion permaneceu em cima do Long Hall, observando o movimento de Dagruel. Não importa como a Xion lidasse com a situação, era óbvio que ela perderia a batalha. E a Ruminas parecia ter um plano secreto. Então a Xion se virou perguntando o que Dagruel estava fazendo ali. Xion perguntou enquanto se virava para encarar ele atrás dela, na longa parede. Em resposta, ele falou que estava andando devagar e se ela não o viu, e que ela não está qualificada para ficar diante dele. E então ela levantou a sua espada Hércules Deluxe em Dagruel. Xion soltou um grito e mergulhou sua mente no modo de batalha. Seu corpo, otimizado com habilidade única, cozinheiro, ajudou a Xion a aumentar sua força, além do valor de sua existência. Com regeneração infinita, o corpo de Xion foi feito para ser altamente adequado para o combate corpo a corpo, superando até mesmo o de um gigante. Fisicamente, a Xion é imortal e nunca morrerá, a menos que seu coração seja quebrado. Mesmo agora, ele responde facilmente aos desejos de Xion, aceitando forças que excedem os limites de seu corpo físico. A força total do golpe foi tão grande que foi quase ao Reino Supremo. Logo depois, a Xion cortou o Dagruel. No momento em que a espada de Xion entrou em contato com seu cérebro, ela foi mantida num lugar por uma pressão invisível. Entre Xion e Dagruel
havia uma parede de aura de luta comprimida. O muro que existia entre Xion e Dagruel. Ele protegeu Draguel e bloqueou a espada de Xion, e a espada de Xion nem conseguia cortar o Dagruel. E Dagruel disse para ela não ficar em seu caminho, ele só quer a Ruminas. Agora a Xion está mais determinada a lutar, e então começou a desafiar o Dagruel. Assim, as batalhas começaram em vários locais. Quanto à situação, o lado de Dagruel está na liderança. Em tal situação, Última estava travando uma batalha desesperada atrás de Xion, e Fen era muito forte para Última, e Última começou a ficar ansiosa para avisar a Ruminas o mais rápido possível. Enquanto isso, a Xion estava atacando de novo e de novo. Mesmo sabendo que não podia se comunicar com Ruminas, ainda assim a Xion não desistiu porque acreditava que Ruminas tinha um plano. O grito de encorajamento de Dagruel parou a ação de Xion. Apenas por ouvir a voz de Dagruel, a Xion foi incapaz de se mover, como se estivesse em um beco sem saída. Caraca, olha o nível de força do Graduel, cara. E apenas balançou o punho cerrado para ela. Mano, Com isso, ele é o muito canto da forte, longa cara, parede, Draguel. onde a Você é Xion e os louco, cara. outros Só a estavam, barreira em volta do cara desmoronou. E sem já é mencionar difícil que dela. a Xion que levou o golpe direto de Dagruel. Dagruel então estava prestes a vencer, mas a Xion tinha um sorriso no rosto. Os olhos de Xion captaram a luz do círculo mágico brilhando aos pés de Dagruel. E no momento seguinte, uma pessoa apareceu para ajudá-la. E na frente de Xion, ela era a Lorde Demônio Ruminas, a governante desta terra. Ela estava olhando para o Dagruel com seus olhos de ouro e prata que detinham uma vontade inteligente. Então, sem demora, ela completou a armadilha que havia preparado e ativou a habilidade desintegração do santuário. É o segredo da fé e graça da Lorde Demônio Ruminas que causou o limite break do domínio aritmético. Quanto mais o número de crentes, mais o poder reunido se torna. Dagruel, que havia sido pego de surpresa, não tinha para onde correr, além de ser atingido diretamente pela desintegração do santuário. Ruminas estava preocupada que Xion pudesse ser morta por Dagruel. Em um confronto direto entre Ruminas e Draguel, as chances de Ruminas vencer eram muito pequenas. A mente clara de Ruminas reconheceu corretamente a realidade impossível. Em outras palavras, Dagruel está realmente ileso. Então a batalha desesperada teve início. Já a batalha entre Albert e Glasworld estava ficando cada vez mais feroz. Eles se reconheceram como seus rivais e estavam gostando da batalha. Albert está esmagadoramente em desvantagem. Albert só podia lutar contra a fúria de Todos eles Glasgow. estão em No desvantagem, né, entanto, os cara? olhos de Albert Cada não inimigo que eles estão desistiam. enfrentando, que vocês A são batalha muito mais fortes esquentou do que eles, e né? logo os dois Tudo em questão não de estavam força, prestando magia, tudo, atenção né? ao seu entorno, mas apenas às suas espadas. Abatido no chão, Adalma parecia ter desmaiado. Adalma, que deveria estar morrendo, levantou-se como se não houvesse problemas. Cada osso em seu corpo está rachado e seu manto sagrado está coberto de lama. Ainda assim, Adalma está despreocupado e olhou para Fen, que está lutando contra Última. Wendt voltou à sua forma humana e começou a conversar com Adalma sobre a luta de Última e Fen. E depois de ver todas as situações do campo de batalha, Adalma e Ent ambos correram alegremente e rindo nesta situação crítica. O niilismo de Última atacou Fen. Última procurou o caminho para a vitória e tornou-se cada vez mais focada. Eles repetiram seus ataques milhares e milhares de vezes com tanta precisão que nem mesmo um único erro seria permitido. Se o ataque de Fen acertar uma única vez, Última será derrotada. Com a comunicação de alta velocidade pela aceleração do pensamento, a divisão de papéis entre os dois foram instantaneamente determinada. A fúria absoluta
do Lorde Demônio Dagruel dominou o campo de batalha. A diferença na capacidade de luta entre Dagruel e Xion é tão grande que Ruminas, que podia ler os números, não conseguia ver nada além de imprudência nas ações de Xion. Xion está viva porque estava sob a proteção de Ruminas. Caso contrário, ela teria morrido quase certamente imediatamente. Os filhos de Dagruel estavam em pânico para parar a Xion, que estava chateada. Logo, os filhos de Dagruel entraram na batalha contra ele. Dagruel parecia feliz, mas não parecia ter nenhuma intenção de pegar leve com eles. E no momento seguinte, os três foram derrubados. Eles ficaram tão gravemente feridos por um único golpe que não conseguiam se levantar. Ruminas, que havia chegado a um estado de resignação, ouviu o rugido de Xion, mandando eles descansar que ela cuidaria do resto. A própria Xion foi gravemente ferida por Dagruel. Mesmo que ela já esteja curada, a diferença de força entre os dois ainda é muito grande para superar. No entanto, Xion se levantou e não desistia. Vendo essa aparência, fez com que Ruminas lembrasse de uma cena antiga. Isso a lembrou do herói que salvou Ruminas no passado. Logo, o Gadra apareceu para ajudá-las. Não havia sentido os ataques de Xion e de sua equipe não conseguiram alcançar Dagruel, e eles nem conseguiram tocá-lo. Eles poderiam continuar e ser derrotados ou fugirem. Ruminas se perguntava se era certo ela abandonar a Xion. Como Dagruel está atrás de Ruminas, não há uma chance melhor de Xion e os outros serem salvos se Ruminas sair agora. Xion não desistiu, assim como Última e Adalma, e continuaram a desafiar o Fen. No entanto, como não havia como vencer, a morte de Xion era certa. A Ruminas tem habilidade suprema relativa aos Asmodeus. Ela controla a vida e a morte. Mesmo que eles morram instantaneamente, eles podem ser ressuscitados por Ruminas. Se Ruminas recuar agora, certamente a Xion morrerá. E ela não quer isso. Se decidindo, Ruminas chamou Gunther, seu confidente e mordomo, que apareceu como uma sombra, e disse que iria compartilhar o mesmo destino da Xion. E perguntou para ele e se ela fugir dali. Em resposta, ele falou que não há vergonha em fugir. Depois de uma breve conversa, ela declarou que ela, Ruminas, é uma princesa vampira, ela é uma deusa, e perguntou se ele podia liderar seu povo como o próximo rei. A declaração de Ruminas foi cheia de determinação. Então Gunther disse para ela que ele é um súdito e ele nunca abandonaria seu rei. Nenhum dos homens de Ruminas seria tolo o suficiente para seguir tal homem. A evacuação das pessoas já começou, mas ele está disposto a segui-la. Ruminas ficou intrigada com esse desafio inesperado. Pela primeira vez, Gunther, que havia sido seu servo leal, desobedeceu a Ruminas, e logo eles se separaram para enfrentar suas batalhas. Então, juntos, Xion, Ruminas e Gadra lançaram um ataque suicida que poderia ser chamado de imprudente. Xion e Gadra atacaram em ondas, com Ruminas dando apoio na retaguarda. Mesmo que Xion e Gadra tenham sido instantaneamente mortos pelos ataques de Dagruel, Ruminas realmente os reviveu. Enquanto a Xion estava caída, Gadra avançou. Quando Gadra foi derrubado, a Xion rapidamente assumiu. Embora fosse uma combinação improvisada, eles trabalharam bem juntos, como se fosse uma equipe experiente, embora o mais importante fosse, sem dúvida, a autoridade de Ruminas. Era uma estratégia que não teria sido possível sem nenhum dos outros jogadores. Infelizmente, Dagruel não mostrou nenhum sinal de fadiga, e com um grande suspiro, Dagruel deu um soco aleatório em Gadra. Naturalmente, Ruminas o curou imediatamente, mas Dagruel interveio com um movimento surpreendente e a impediu de fazer. Dagruel ficou entre Ruminas e Gadra. Ele sempre podia ter feito isso. Ele estava tentando aproveitar a luta
o máximo possível. O poder de Dagruel era tão grande e, no entanto, ele deu uma chance a Ruminas porque se lembrou das palavras de seu melhor amigo Twilight Valentine. Os deuses sempre se gabaram para Dagruel. As habilidades dos discípulos dos deuses eram muito boas, mas apenas Ruminas era tratada de forma diferente dos outros. Aos olhos de Dagruel, parecia não haver diferença. No final, o padrinho faleceu sem nunca o disser o porquê. A desintegração do santuário mencionada anteriormente é a magia especial que enterrou o ancestral. No entanto, mesmo isso não funcionou em Dagruel. Dagruel sentiu que havia sido subestimado, então ele decidiu que não havia mais sentido em brincar com eles. Dagruel desapareceu e no momento seguinte a Xion foi silenciada por um punho que agarrou em seu abdômen. Dagruel chutou o rosto de Xion de forma desinteressada e Xion se levantou com um sorriso irônico no rosto enquanto cuspia sangue. Então Dagruel cerrou os punhos e, vendo isso, a Ruminas gritou para ele parar. Ruminas sentiu a mudança em Dagruel e sabia que Xion estava em perigo. No entanto, Dagruel riu de Ruminas. A Xion tentou argumentar, mas foi silenciada novamente pelo golpe de Dagruel e ficou inconsciente. Dagruel está aliviado que a Xion desmaiou, pois ele não queria machucá-la e nem queria matá-la, se possível. E finalmente restaram apenas Ruminas Depois e de, Dagruel. de fazer tudo isso com ela. Então, Caraca, né, mano? Ruminas assumiu uma postura em direção a Dagruel. No momento seguinte, o corpo inteiro de Dagruel explodiu em uma aura de luta furiosa e Toki jorrou do corpo de Dagruel. Vendo isso, Ruminas percebeu o quanto ela havia sido tratada por Dagruel. Como o plano secreto falhou, não há como vencer uma batalha frente a frente com Dagruel. Por um momento, ela se perguntou se deveria ter fugido, mas Ruminas riu e disse que não era o caso. Pela primeira vez, Ruminas entendeu os sentimentos de Rímuro, exceto por Gai. Rímuro era o único que poderia vencer o Dagruel. Foi aí que ela teve uma visão de um dragão negro de espírito livre em sua mente. Ao contrário de tal pensamento, um sorriso surgiu naturalmente na boca de Ruminas. Dagruel olhou para Ruminas com uma expressão curiosa no rosto, lhe perguntando se ela tinha uma carta na manga. Com um espírito forte, Ruminas liberou a sua mana a todo vapor. Ao mesmo tempo, ela imbuiu sua rosa da noite com o poder do rei lascivo Asmodeus. Vendo tal Ruminas, Dagruel ficou satisfeito. Ele tem que vingar o homem que era seu melhor amigo. Nesse momento, tudo ficou parado. Todo o significado foi perdido no ato de luta. Nesse campo de batalha, Ruminas ficou intrigada com o mundo onde apenas a consciência permanecia. O tempo parou. Ruminas continuou a abrir caminho de volta, apesar da ilusão de ser engolida por uma escuridão sem fim. No mundo suspenso, mesmo o tempo de desespero não acabou. Ruminas fechou os olhos e se arrependeu. E quando Ruminas pensou tanto, ela até pensou ter ouvido uma risada alta. Esse foi o momento em que o punho de Dagruel estava prestes a atingir Ruminas. O pensamento de Ruminas parou ali. Ruminas entendeu o significado da voz e ao mesmo tempo compreendeu a situação atual. Um punho poderoso pairou na frente dela. O dragão maligno que não esteve ali antes estava pegando o punho de Dagruel, que foi atirado em Ruminas. Agora mesmo, o dragão maligno que saltou através do tempo e do espaço, o invencível Veldora, a quem Ruminas odiava, mas ansiava, bloqueou o ataque de Dagruel, que tinha sido irremediavelmente poderoso. O tempo de desespero havia Mas chegado para ao Veldora, esse fim. ataque não é nada. Esse foi o resumo de hoje, Nossa, que pessoal. da hora, Espero cara. que vocês tenham gostado. Ficou muito top a imagem ali do Veldora segurando os punhos no final. Ficou muito da hora mesmo.
É como dizem, né? O herói sempre chega no final pra vencer. É tipo aquela frase que o Rimuru fala no anime. No mangá, se eu não me engano, não tem isso. Mas no anime tem, né? Que o Rimuro fala, né? Imagine que legal que é você chegar na última hora e vencer o vilão. Aí o Veldora fala, né? Que o herói sempre chega no final. É muito foda, cara. Até a Ramírez pega e fala que isso aí não faria muito, muito sentido, né? O herói chegar né, no final. Mesmo assim, cara, eu lembrei da hora disso aí, cara. Simplesmente o Veldora é outro patamar. E agora esperar a próxima parte, né? Da luta do Veldora com o da Gruel, porque imagine o Veldora lutando com aqueles estilos de anime dele, o Otaku lá, com o Dragoel, cara. Nossa, vai ser simplesmente incrível, cara. Não vai ter como, porque o próprio Veldora fala, né, que ele, tipo, ele já lutou contra o Dragoel no passado e terminou em empate, né? Nunca teve um vencedor entre os dois. Só que se eles lutassem atualmente, o Veldora com certeza venceria pela força que ele conseguiu adquirir agora. O Veldora tava num patamar muito mais elevado, olha só, cara. Então eu já fico naquele pensamento, tipo, vai ser uma luta realmente equilibrada, vai ser uma luta totalmente desvantagem pro Dagruel, vantagem pro Veldora, ou o Dagruel realmente ficou mais forte e tá mais forte que o Veldora? Eu não sei, eu duvido muito que ele esteja mais forte que o Veldora, cara. Querendo ou não, o Veldora, mesmo no passado, quando eles lutavam, o Veldora é um dragão, né, cara? Tipo, um dragão primordial. O cara é simplesmente muito forte, cara. Ele é um dos seres mais poderosos que tem no mundo. Então, querendo ou não, mesmo no passado eles tendo uma coisa, ainda fico na dúvida que no passado o Veldora já era mais forte, entendeu? Mas não sei, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas não sei. Eu acho que o Veldora com certeza deve ser mais forte. Pelo simples fato de tantas coisas que ele adquiriu agora, né? Ainda assim, eu só vou ficar no hype pra chegar logo a próxima parte, cara. Meu Deus do céu, mano. Veldora chegando pra salvar a Ruminas. Olha só, e o coração da Ruminas vai começar a bater mais forte por você, Veldora. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo e uma música me interagindo, beleza? Vou indo nessa. Falou, até a próxima e fui.